Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem, sempre bem, estudando bastante aí, aprendendo bastante, que isso vai fazer muita diferença lá na frente, não é mesmo? Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós vamos trabalhar com um negócio chamado matriz energética. O que é que consiste a matriz energética de um determinado país, de uma determinada região, ou assim por diante, né? A gente compreende por matriz energética nada mais, nada menos que aquela quantidade de energia e os diferentes tipos de energia que eles acabam sendo consumidos. É num país, é num continente, é num estado, numa cidade, ou até mesmo no planeta inteiro, né? Mas a gente tem que perceber também que essa tal dessa matriz energética, o que acaba acontecendo com ela? Acaba acontecendo que ela não é só o que se produz, não é só o que se consome, é a disponibilidade que existe também. O que a gente vem percebendo de uma forma muito geral hoje no planeta é que essa ideia de matriz energética ela vem passando por algumas transformações que são transformações muito significativas. O que é que eu quero dizer para você, né? Se a gente for pensar aí essa relação do homem com as fontes de energia, ela é uma relação que ela se alterou muito nos últimos séculos, né? Durante um período muito longo de tempo, o que é que nós acabamos encontrando? O homem, ele se utilizava de uma quantidade pequena de fontes de energia, uma diversidade pequena, melhor dizendo. Então podemos assim dizer que a matriz energética era, de forma geral, uma matriz energética muito simples, né? O que era? A lenha, talvez, a principal fonte de energia, se utilizava da energia solar, é isso mesmo. E daí acaba acontecendo o quê? Alguns séculos atrás, nós tivemos a nossa grande revolução industrial. A partir daquele momento ali, a humanidade passou a se utilizar de quantidades gigantescas, quantidades cada vez maiores de fonte de energia, ou de fontes de energia. A gente sabe que durante a Revolução Industrial, a principal fonte de energia foi o carvão mineral, né? E depois nós acabamos encontrando o quê? Que com o passar do tempo, aquilo que os historiadores, os geógrafos usam também, chamam de segunda revolução industrial, já veio o petróleo. Surgiu o petróleo aí com uma fonte de energia muito importante, talvez com a terceira revolução industrial, a eletricidade tomando conta. Então o que a gente percebe que nessa sociedade cada vez mais industrial, cada vez se somam diferentes tipos de fonte de energia no espectro chamado de matriz energética. Então, se lá no passado o homem ele era um grande consumidor de lenha, depois de carvão, depois de petróleo, hoje nós acabamos encontrando que existe uma diversidade muito grande dessas fontes de energia, né? E diferentemente do que acontecia no passado, hoje, se nós formos comparar as diferentes regiões do nosso planeta, também existe cada vez mais uma divergência muito grande nas fontes de energia. Ou seja, cada país, cada região vai tratar de utilizar a fonte de energia que melhor lhe convém. Aquela de menor custo, hoje se fala em baixo impacto ambiental. Além disso, aquela que estão disponíveis também. Mas sem sombra de dúvidas, a tal da matriz energética, ela acaba sendo caracterizada hoje de uma forma geral pelo quê? A gente não conhece um país no mundo, eu pelo menos não tenho lembrança, que não tenham problemas relacionados com essa matriz energética. Ou ela tem um custo muito elevado, ou ela tem um impacto ambiental muito elevado, né? A gente imaginar assim, por exemplo, que exista lá um paraíso qualquer, onde basicamente nós acabamos encontrando a energia muito de baixo custo, somada ao baixo impacto ambiental, é muito difícil nós encontrarmos isso, né? Por isso que é necessário a gente fazer a análise dessa chamada matriz energética. Como é que ela funciona e como são as suas principais características. Então olha lá, ó. Vem comigo nesse gráfico aqui.
Então esse gráfico aqui, ele é um gráfico que você pode ver isso que eu me referi há pouco para você. Evolução per capita do consumo de energia. Né? Então nós encontramos ali na coluna, assim, o homem primitivo, o homem caçador, o homem agrícola primitivo, agrícola avançado e o homem industrial. E daí nós temos, por fim, o homem que é o homem tecnológico, digamos que é esse homem do século XXI aí. Então o homem primitivo, basicamente, ele só consumia para se alimentar. Onde nós encontramos que o nosso homem caçador já surge aí o problema da moradia e do comércio. O homem agrícola, já a agricultura vem somar o industrial, indústria é a agricultura e mais o transporte. Olha que legal isso aqui. Quando nós chegamos hoje, na nossa atualidade, nós acabamos percebendo que, perceba que essa preocupação em consumo de energia no que diz respeito à alimentação, ela cresceu muito pouco, né? Mas, por outro lado, a sociedade moderna, ela cada vez mais, ela necessita do quê? Ela necessita de energia para outras atividades. E você sabe onde é que bateu essas atividades aqui? Isso aí é fruto direto da nossa qualidade de vida. Vivemos confortavelmente, a qualidade do nosso conforto, ela é uma qualidade que nenhuma outra geração teve, como nós temos. Mas, por outro lado, esse nosso conforto ele vai acabar se repercutindo onde? Nesse consumo que é um consumo exagerado de energia aí, certo? Então, por isso que existe uma preocupação, e uma preocupação muito grande. Olha aí, ó. Então, aqui nós temos um exemplo da composição da matriz energética mundial lá de 2016. O que nós tínhamos nessa composição aí, ó? Petróleo se destaca com 32%. Daí nós vamos encontrar ainda que o carvão mineral é outra fonte muito importante de energia, somada ao gás natural. Então o que nós já sabemos aí é que essas são as fontes não renováveis e de alto impacto ambiental. E daí, fontes de menor impacto ambiental aí que nós encontramos, como por exemplo o caso da biomassa, né? Ele vai ter a própria energia hidráulica, uma participação muito pequena na totalidade do nosso país, ou desculpe, do nosso planeta. Mas eu queria que você concentrasse a sua análise nesse outro gráfico que nós temos aqui. Esse é um gráfico que ele traz uma realidade, que é uma realidade muito mais interessante. Composição da matriz de energia mundial em 2016. Né? O que nós acabamos encontrando? Que a principal divisão que ela vai ser feita é entre as fontes renováveis e as fontes não renováveis. O que a gente percebe, 87%, quase 90% de toda a energia que é consumida hoje no nosso país, ela acaba tendo a sua origem onde? Ela vai acabar tendo a sua origem diretamente em fontes não renováveis. O que é péssimo. Por quê? Porque, como nós bem sabemos, essas chamadas fontes não renováveis, o petróleo, o carvão, o gás, os minerais atômicos, eles acabam sempre apresentando, se comparado com outras fontes de energia, um impacto muito maior e um impacto muito mais significativo. O que é que nós acabamos encontrando aí então? Que as chamadas fontes de energia não renováveis, podemos por assim dizer que elas são as fontes nada do bem. E por outro lado, só 12% da energia que nós consumimos, essas sim são aquelas energias que são energias renováveis, né? Sabemos nós muito bem também que essas chamadas energias renováveis aí, elas são caracterizadas principalmente pelo fato do quê? Do homem ter essa capacidade de, uma vez que utilizou essa energia, ir lá e utilizar novamente. Ou, por outro lado, nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos sendo que se o homem não tem essa capacidade de produzir, vai lá, por exemplo, a natureza em um curto espaço de tempo, trata de produzir isso para nós.
Então o que nós temos aí merece muita atenção, merece muito cuidado. O que nós acabamos encontrando aí não é nada mais, nada menos que um dilema que nós vivemos. Em que é que consiste esse dilema aí? Esse dilema é isso então, né, galera? Qual é o futuro quando a gente fala em uma matriz energética do planeta de forma geral? Né? Sempre eu digo, existe uma relação muito íntima entre a matriz energética e a questão ambiental. Onde nós acabamos tendo o quê? Onde nós acabamos tendo aí que cada vez mais nós vamos necessitar disso. De fontes, de matrizes energéticas que elas acabem apresentando o quê? Impactos ambientais menores. Porque nós sabemos que muitas vezes esses impactos ambientais aí, eles acabam sendo impactos ambientais que se apresentam para nós como? Na forma, hoje, principalmente das chamadas mudanças climáticas. Isso acontece, a gente percebe todo santo dia. Ora chove demais, ora chove de menos, ora nós vamos ter uma seca demasiada aí, ora uma seca, uma chuva demasiada lá, tá? Quero que você fique aqui, ó. Página 229, o que nós encontramos? Dá uma olhadinha lá nesse exercício 1, que ele vai localizar você um pouquinho nessa ideia dessas fontes de energia aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.